tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, levando um pouquinho de nós e esperando um montão de Deus e Jesus e da espiritualidade maior. É sempre assim? Esperamos muito deles, damos só um pouquinho. Mas se dermos só um pouquinho que seja, já estaremos alcançando o sucesso. Pois é de pouquinho em pouquinho que haveremos de alcançar o muito. Se quisermos darmos o muito, não poderemos dar, porque só podemos dar daquilo que temos. E não temos muito, então vamos dar um pouquinho, e cada dia desse pouquinho alcançaremos a nossa verdadeira felicidade. Como Jesus dizia, a verdadeira felicidade não é deste mundo. É do mundo da paz, do amor, da perseverança, do carinho, da humildade. Está realmente na sua boa nova, em tudo que Ele nos ensinou. E hoje, com a graça de Deus Jesus, com a permissão, claro, do nosso mentor da casa, José de Mocó, esse grande Espírito maravilhoso divino, aqui estamos na condição de servidores do Mestre, sabendo de que para servir precisamos ter disciplina, precisamos ter conhecimento, precisamos buscar a moral, então vamos o fazer. Vamos fazer escutando, né? Tendo realmente, como diz o sábado passado, nosso irmão Pedro falando, né, a paciência de escutarmos, né? A gente que faz palestra, a gente tem a paciência de o pessoal escutar a gente, né, do cara? Ele falou sábado passado, a palestra é muito gostosa. E, gente, hoje quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo, ela faz bastante palestra aqui na casa, ela gosta de uma palestra, gosta de falar, né, na verdade, essa a verdade. Gosta de falar, fala bastante. Mas é bom que ela anda falando bastante coisa proveitosa, então isso é muito bom, né? Falar é bom, mas desde que falamos coisas boas, né? Agora vai falar mal dos outros pra você ver, né? Aí dá ruim, né? Então a Maria do Carmo hoje vai fazer a palestra sobre, o tema vai ser a razão da dor. Bom, gente? Então fica à vontade, Maria do Carmo. Boa tarde a todos. Jesus, nosso divino amado Mestre, esse Mestre incansável, amigo inesquecível de nossas almas, esteja nessa tarde maravilhosa nos auxiliando. Que Deus, esse Pai maravilhoso, esteja envolvendo as fibras mais íntimas de nossas almas. Nós vamos falar de um tema que acomete a todos nós, que é a razão da dor. Nós vamos pegar uma fala de Jesus junto com Raquel. Raquel é uma antiga servidora da residência de Cusa, Joana de Cusa, que inclusive agora, né, o nosso querido Divaldo partiu para a espiritualidade e esteve, né, tanto tempo com ela aqui, com ele, né, trabalhando, auxiliando. E Joana de Cusa, ela viveu na época de Jesus, e ela era uma seguidora de Jesus. E ela tinha, né, ali a secretária do lar, a servidora, né, naquela época. E conversando com Jesus, ela perguntou a Jesus: Mestre, por que motivo a dor se convertia em aflição no mundo? Se os homens são criaturas de Deus, se os homens são filhos de Deus, não dispõe da proteção divina, né, dos anjos da guarda, dos nossos guias espirituais? Por que eles nos deixam sofrer? Não vela esses espíritos por nós? Nós estamos aqui na casa, né, nós temos José de Mococa, nós temos Bezerra, Leon Denis, Gabriel Delane, Camilo Flammarion, todos atuando em todos os sentidos, né? No campo das obsessões, atuando no campo da saúde, no campo da nossa mente, que é o Leon Denis, toda a corrente, e tantas outras correntes maravilhosas que estão aqui à tarde, né? Nossos parentes, nossos amigos, né? Que nós temos muito amigo na espiritualidade. Às vezes a gente se encontra, acha que está em solidão na terra, que está em sozinho, mas tanta gente tem aqui, como nós temos também do outro lado da vida, velando, nos orientando, nos auxiliando. E ela falou: poxa, ele não falou poxa não, poxa é minha linguagem, viu? Ele não vela, esses espíritos deveriam velar por nós, deveriam nos auxiliar, nos ajudar. Jesus, naquele momento, ele ora para ela com um olhar tão sereno, firme, e fala assim: olha, a razão da dor humana, ela procede da proteção
de Deus. Olha bem, a razão da dor, ela já procede da proteção divina, da proteção de Deus. Sabe por quê? Porque os povos, nós somos famílias de Deus. Que a maneira de grande rebanho são chamados ao aprisco do alto. Nós somos chamados, né, para responder pelos nossos atos, para nos reharmonizarmos com as leis divinas. Aí ele diz assim, olha, a terra é o caminho, a luta, as aflições que ensina e que edifica a nossa caminhada. Porque muitas vezes nós ainda persistimos e resistimos no mal. Porque a porta larga, ela é muito mais fácil para nós caminharmos do que a porta estreita. A porta estreita nos pede responsabilidade. Responsabilidade dos nossos atos em todos os setores da vida. E muitas vezes, na nossa teimosia, no nosso orgulho, os vícios que a gente traz, né? Da vaidade, da ganância, da prepotência, do ódio, do rancor, nós achamos que devemos então ser livres. A liberdade sem responsabilidade, ela tem um preço. Porque a liberdade com responsabilidade, ela tem um outro preço, que nos leva a ter paz, tranquilidade, equilíbrio, serenidade. Mas Deus reconhecendo, né, que nós somos ainda muito pequenos, somos imaturos, e é por isso que muitas vezes a gente erra. E é por isso que Jesus fala com ela, né, que a terra, este mundo de provas e expiações, é a oportunidade que nosso espírito tem. Erramos? Vamos lá na terra, vamos nos reharmonizar, vamos encontrar com aqueles aos quais, né, nós estivemos ali naquela briga, naquele desafeto todo. Vamos lá na terra, e é lá que vocês vão conhecer, né, as dificuldades, para você tentar entender esse processo. O sofrimento, ele vai continuar. O sofrimento é o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Nós, muitas vezes, somos essas ovelhas distraídas. Distraímos para o caminho do mal, porque é gostoso, né? É a facilidade da vida, né? A facilidade, ela é muito mais fácil do que eu ter que trabalhar, buscar o meu sustento, e se eu posso tirar do outro, se eu posso ganhar aqui, ganhar ali, sem precisar de usar muito a minha mente, sem precisar de levantar cedo, ir lá trabalhar, ir em busca do pão. E assim é tudo na vida, né? E esse aguilhão, quando ele fala, aqui quem já veio do interior, quem morou, que teve os pais do interior, né? Tem uma carroça de, carro de boi que eles chamam, né? O carro de boi, né? Então eles pegam um pedaço de pau e na ponta eles colocam ali um ferrinho, né? E faz ali uma pontinha e vai caminhando o boi. O boi não quer andar, então coloca ali, aquilo deve doer. A gente percebe pela agulhada que a gente toma no braço. Então Jesus, ele usa essa figura para poder mostrar, né, que o aguilhão, essa dor que ela vem para nos despertar, para nos ajudar, nos auxiliar a corrigir. A dor, ela não provém de Deus. Muitos de nós, às vezes, dizemos assim, Deus quer assim, Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que nenhum de nós soframos. Ele não permite que nós soframos. Ele quer o nosso bem, a nossa ajuda. Mas na nossa teimosia, nós acabamos deixando nos levar pelos nossos vícios. E ela então vem, mas ela não provém de Deus. Então quem tem, né, a gente que tem essa mente às vezes de pensar, eu já não penso mais assim, né? É Deus que quer. Deus não. Deus quer a nossa paz, quer a nossa felicidade. Deus quer que a gente evolua. Essa é a grande finalidade do Espírito. Qual que é a finalidade da reencarnação? O objetivo e a finalidade da reencarnação é nós evoluirmos. Nós não estamos aqui na Terra para comer, beber, dormir, sabe, custear a vida, não. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para, sabe, marchar o máximo que temos, porque quando formos para o mundo espiritual, chegar lá nós vamos continuar, viu, gente?
Vamos chegar lá, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos ter, sabe, vamos ter que correr atrás dos nossos entes queridos que já foram, que já está mais à frente, não é? A mesma coisa é aqui na Terra. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer. Então, quando a gente pensa que esta dor, ela é uma criação de Deus para nós, não. Essa dor, todas as dificuldades que passamos, ela é uma criação de quem sofre. Oh, mas eu estou sofrendo porque eu criou sim. Isso que é bom do Espiritismo. Eu estava até falando para uma amiga minha, né? Que eu falei para ela assim, você viu o quanto é importante estudar? Porque quando nós estudamos, nós deixamos a ignorância espiritual. Por quê? Porque na hora que vem a dor, vem o sofrimento, a gente começa a entender, mas por quê? Por que eu sofro? Por que eu estou passando por certas dificuldades? Aí nós não começamos a jogar nela na conta de Deus, não. Nós não começamos a jogar na conta dos nossos pais, dos nossos familiares, parentes e amigos. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu estou sofrendo, sabe por quê? Porque ontem eu fiz o fulano sofrer. É isso. Porque ontem eu fiz o outro sofrer. Não mais porque alguém me fez sofrer. A gente começa a dizer assim, mas isso aconteceu na minha vida, sabe por quê? Porque outra pessoa veio e fez isso, sabe? Ela puxou meu tapete. Puxou o tapete. Sim, mas nós puxamos o tapete de outros também, né? Aí, nós vamos passar agora para lembrar de um livro que depois eu aconselho todo mundo ler, que é o livro Ação e Reação. O Druso, ele vai estar explicando para o André Luiz que existe 3 tipos de dor. Existe a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Nós vamos aqui ver cada uma delas rapidamente, que senão o tempo também não vai dar, né? Fica bem atento aqui, porque eu sou falante, né? Não é ruim, não. O que vem a ser, né? Todas essas dores, a evolução, que é a mesma coisa, evolução, provação, a dor expiação e a dor auxílio, que é a missão, né? Todas são provenientes das providências divinas, mas a dor expiação, ela sendo resultante de ações, né? De ações da criatura, elas são o quê? Contrária às leis divinas. Porque as leis divinas, elas são imutáveis. Podem passar séculos, podem daqui milênios, trilênios, quanto o próprio Cristo, desde que ele esteve pela primeira vez em algum planeta, criado simples e ignorante. Eu gosto de falar de Jesus porque ele é o nosso modelo, né? A gente fala da gente, que a gente também um dia foi criado simples e ignorante. No âmago do nosso ser, quando houve a nossa criação, Deus, ele colocou uma essência divina chamada amor. E ela está recheada, cheia dos tributos divinos, da inteligência, da sabedoria, né, do amor, da afabilidade, da doçura. E na medida que o espírito evolui, o que ele vai fazendo? Estas, né, essência, que é o amor, ela vai se desenvolvendo. O Cristo, um dia, isso aconteceu com ele. Até que um dia Jesus, né, já fez tanta evolução que hoje a gente não consegue nem ter a capacidade de saber o estágio em que se encontra o Cristo, né? Pois ele já está tão elevado que a gente não consegue mensurar e nem falar, né, desse espírito e de tantos outros, né? Então a dor evolução, o que vem ser essa dor evolução provação? Ela é um processo de aprimoramento do espírito, que se manifesta através das dores físicas ou morais, e que impulsiona o indivíduo a evoluir. Ela se manifesta de várias formas, incluindo as doenças, o sofrimento, as dificuldades e até mesmo as perdas de entes queridos, né? A gente imaginar, por exemplo, que um espírito bem evoluído não vai ter a perda de um ente querido, não vai padecer, sofrer, viver os momentos difíceis
seja ela da pobreza material, seja ela dificuldade no campo do intelecto, né? Às vezes vem à Terra, não sabem nem ler. Nós vamos ter aqui o nosso Chico, né? Que daqui ele já é um missionário, né? Mas o Chico, por exemplo, pegando para a Madre Teresa de Calcutá e Mão Dulce, né? O próprio Divaldo, né? Viveram essas experiências. A gente poderia falar, mas olha, onde que a Joana de Ângeles estava? Que a Joana de Ângeles não pôde auxiliar, não pôde ajudar o Divaldo, né? Ter toda aquela riqueza material, né? Agora, no final do ano, teve um câncer, né? Ele, ao desencarnar agora, já estava em coma, em processo comático. Por quê? Porque, na verdade, estão vivendo o quê? Estão evoluindo através da dor. E é neste momento que esses espíritos, eles vão sofrer tudo que tiver que padecer, porque é prova. Eles querem provar que eles são capazes de vir à Terra, de viver a dor e a experiência. E será que eu já passei? Mas a grande finalidade é evoluir, é aprimorar aquele processo que ele já vem fazendo, que nós também já vamos fazendo. Um dia também vai acontecer conosco. Nós vamos chegar um momento também na nossa existência, assim, agora eu quero ir lá na Terra. Eu quero ir lá na Terra para poder auxiliar, para poder ajudar, que eu quero ver se eu tenho a capacidade de me resignar diante da dor, diante das dificuldades, diante daquela dor que, né, vai acontecer na minha vida. Será que eu sou capaz? Será que eu passo nessa prova? E aí você vem para estar aprimorando o espírito, né? Ela atua, no caso da dor, evolução, provação, ela atua de fora para dentro, aprimorando o ser, e sem ela não haveria progresso. Esses desafios, o que acontece? Ele nos leva a desenvolver a paciência, a resiliência, a compaixão, a caridade, a fraternidade e outros valores importantes para a nossa evolução. E é nesse momento de dor, né, que eles vão, mesmo vendo a dor ali, eles continuam tendo amor, eles continuam olhando sempre o outro como irmão, tendo a compaixão, a afabilidade, a doçura, né? Vendo aquele outro errar e sentindo, este aqui, ele errou, mas olha, ele errou, ele cometeu um erro, mas eu também cometi um erro em outras vidas. Então eu não vou julgar ele. Eu vou orar por ele, eu vou ajudar ele, para que ele tenha força, para que ele siga a sua caminhada, para que ele resista mais o mal e não venha perturbar a ordem, a paz, a tranquilidade dele e dos outros. Né? Isso eu estou falando dele, mas é nós. Né? Somos nós que aqui estamos hoje, nos encontramos nessa condição. O Druso, lá nesse livro Ação e Reação também, ele usa uma metáfora para ilustrar a dor e a evolução, para a gente poder entender. Ele fala assim: o ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, a criança que chora. Porque nós sabemos, por exemplo, a semente, né? Quando nós plantamos ali aquela plantinha, o que ela faz? Ela vai exigir que nós regamos, que nós adubemos ela, né? Ela vai exigir tudo isso. E se vier alguma praga que surgir ali, ela vai exigir também que se coloque remédio. E aquela plantinha está sofrendo aquela dor, não aquela dor no sentido que nós sofremos, né? Porque ela ainda está ali desenvolvendo, né? Nós vamos adentrar nesse campo, nós vamos ter que entrar lá nos reinos, né? Aí a gente... Mas quem estuda aqui, um dia vai ter a oportunidade de aprender, e uma hora eu posso fazer uma palestra também dessa, que é muito bom também. Então, o que acontece? Todas essas dores que acontecem, até para o ferro, acontece para as plantas, né? Esse tipo de sofrimento é que impulsiona o desenvolvimento e aprimoramento do espírito. Esta comparação feita pelo Druso, neste caso, o que ele está querendo nos dizer? Que todas as dificuldades e adversidades da vida, como o ferro é martelado, né, para ganhar forma e força. Então você martela ali o ferro, né? Então ele usou como uma metáfora, tá? No ferro ele vai estar sentindo dor, senão depois vamos dizer, o ferro sente dor.
Então, para ganhar aquela forma, é isso que ele está querendo nos dizer. Que nós também, para que nós possamos passar e evoluir, né? Que todas essas dificuldades, todas essas adversidades que acontecem em nossa vida, todos esse sofrimento, eles são instrumentos necessários para a nossa evolução espiritual, mesmo com dor, mesmo que haja dor, mesmo que esses espíritos que nós estamos falando aqui, já no caso da dor, evolução, provação, já de um espírito mais amadurecido, né? Então, mesmo com dor, esse espírito que ele faz, ele passa ali com resignação, porque ele está provando para ele que ele é capaz, que ele já venceu todas as adversidades, que ele tem força, que ele tem coragem, e está buscando mais força ainda para aprimorar mais nessa evolução espiritual. A dor e evolução, ao contrário agora, que nós daqui a pouco vamos entrar na dor expiação, né? A dor e evolução, ela vem de fora para dentro. Agora, a expiação, ela tem como causa erros do passado. Então, ela vem de dentro para fora, porque nós temos que expurgar, nós temos que retirar esses vícios de dentro de nós temos que reparar o mal. Então, é o meio, né, a dor evolução, diferente da expiação, ela é esse meio de desenvolver características e habilidades. Aqui, olha bem, nós já estamos, nossos espíritos vai estar desenvolvendo as características, as habilidades, né, como o amor, que nós já falamos lá, a paciência, a resignação, a força interior, a coragem e o bom ânimo para nós fazermos o bem e ajudarmos a todos aqueles que necessitam de ajuda. Então, quando a gente tem essa dor, evolução, esse sofrimento, padecimento, que ele vem como doenças, vem como dificuldades, é isso que vai ocorrer, para a gente poder estar desenvolvendo, né, a nossa espiritualidade, está progredindo mais. Então a gente pergunta assim, afinal, por que a dor evolução ela é necessária? E o André Luiz, ele afirma que após Deus, a dor evolução ela é a força que modifica a nossa mentalidade e as impulsiona a mudança necessária para cumprir os planos divinos. Então ela é necessária por quê? Porque ela vai nos impulsionar. Porque nós já estamos, né, vamos chegar que nós já vamos estar nesse estágio de já ter essa força, essa coragem de elevar mais o nosso espírito. Porque a dor e evolução, como ela não é consequência de erros, de atos nossos passados, apesar do espírito sofrer, viver isso, porque ele está provando, ele precisa. É como nós estudamos, então vamos lá, fazemos a prova. Chega lá, se você não colar, você sai ali da prova e fala assim, entendi, é verdade, ó, tá vendo colar também, né? Ó, isso é na próxima reencarnação. Ou nesta, que às vezes acontece. Também acontece ao contrário, né? Fui lá, colei, fingi. Olha bem, mais uma que ele pensa. Fingi, fui lá e errei de novo. Então, e aí isso está acontecendo hoje, eu consegui. No caso, por exemplo, se falha ali, ele, né, vai pedindo essas oportunidades e vai impulsionando. Mas dificilmente, né, eu acho que seria mais raro um espírito desse já estar nessas condições falhar, né? Então, ela está intrinsecamente ligada à evolução espiritual, pois através dela aprendemos a amar, perdoar e a superar obstáculos e alcançar o maior conhecimento de nós. Passar, nós vamos ver, então a gente viu, a dor e evolução, ela nos ajuda no progresso espiritual. Essa é a grande finalidade dos espíritos, superar isso. Agora nós vamos adentrar na dor expiação, expiar o nosso passado delituoso, o nosso passado criminoso, né?
Então a dor, expiação, ela vem, como eu disse, de dentro para fora, detendo-a em complicados labirintos de aflição. Essa é uma fala do Druso. Para regenerá-la perante a justiça divina. É a consequência de atos passados e ela tem como objetivo corrigir erros. Ela resulta de ações passadas que violaram as leis divinas. Como eu disse, as leis divinas elas são imutáveis, ela não muda. A lei humana, na medida em que nós progredimos, que a humanidade progride, ela muda, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, lá na época de Dom Pedro, tinha pena de morte no nosso país, né? E aí o que aconteceu? Hoje, graças a Deus, não temos mais, né? Mas lá, na época de Dom Pedro, tinha pena de morte. E era aquela pena ali que não tinha muito que, sabe? Roubou, o cara não tinha muito que ir lá e fazer qualquer coisa, não. Não tinha muito que pedir clemência, não. E depois mudou hoje. Como a humanidade vai mudando, vai cessando. Nós temos alguns países ainda que existem a pena de morte. Coitado deles, né? Porque vão responder amargamente. Mas, nos dias atuais, as nossas leis, elas são difíceis de mudar, mas um pouquinho ali a gente vai vendo as nossas leis mudando. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre? Na medida em que o mundo vai modificando também, não é necessário, ela é arcaica, ela não tem necessidade. Você precisa de uma outra lei, talvez até mais severa, para poder estar ali auxiliando mais na corrigenda humana nossa, né? Agora, as leis divinas, elas são imutáveis, elas nunca vão mudar, porque elas são leis de amor, de fraternidade, de compaixão, e com um grande objetivo para que os homens evoluam, cresçam. Então, essa dor que causaram dor aos outros, que o indivíduo experimenta como forma de corrigir e de reparar suas ações, eu falei, né? Diferente da dor evolução, que promove o desenvolvimento e o crescimento espiritual, a dor expiação é uma forma de justiça divina que busca equilibrar as dívidas morais. É um processo de correção, aprendizado e reparação. E que o espírito possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente a que ele infligiu, né? Se eu tirei o braço de alguém, na próxima reencarnação, eu vou estar com o meu braço, né? Também vou vir e vou ter aquele braço ali, vou vir sem o braço, né? Ou aquele que muito infligiu a lei, muitas vezes, quando a gente olha para aquele irmão paraplégico, cego, surdo, mudo, um deficiente de toda sorte, né? Aquela criança que está ali sofrendo, né? Aquela criança agora que chegou lá nossa, esqueci o nome do país agora, da guerra lá, né? Sim. Não, outro país que está em guerra. Ucrânia. Ela não é da Ucrânia, do outro, lá de Jesus lá. Nossa, Israel. É Israel. Essa criança, ela chegou, quando ela chegou no Brasil, ela abraçou o pai dela, porque a mãe dela não sabe onde está, né? Se uma bomba, alguma coisa lá. E são 3 criancinhas. E essas 3 criancinhas eram palestinas, gente. Ela chegou lá da Palestina. E essas 3 crianças chegam, abraçam o pai e a menininha vira, chorando, fala, graças a Deus, eu não estou mais no meio da guerra, né? E aí a gente pergunta, mas por que tantos outros vão permanecer e a guerra vai acabar, talvez eles vão continuar? Muitos deles vão ter seus familiares, parentes e amigos que foram embora. Outros, né, vão ter, como essas vieram para o Brasil, vão fazer a sua evolução. Sabe Deus o que ela vai ter que passar aqui no Brasil também, né? Outros países que foram outros palestinos, que foram outros ucranianos, que foram, né, largando as suas famílias. Que dor é esta, né? Eu larguei a minha família em Minas, cheguei em São Paulo, que era 800 quilômetros, poderia ir ver quando quisesse. Foi durante um ano de tanta dor,
Eu imagino você largar em outros países, vindo para um país diferente, uma língua, uma cultura diferente. Isso se chama dor e expiação. Em outros momentos da vida, esses espíritos estiveram prejudicando os outros. Mas aí termina, ela pode, porque aí já vai de acordo com a convenção lá no mundo espiritual, né? O que acordaram lá. Nesse próprio livro tem um senhor, né? Que ele foi um senhor, um dono de engenho, e aonde ele pega o braço do escravo e coloca ali na moenda, né? Moenda que chama, né? Coloca ali na moenda e aquele escravo vai chorar, vai gritar até a morte ceifar. Esse espírito, como escravo, estava vivendo a dor e expiação. Só que ele ainda faz muito, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele vai se juntar aos outros, que com muito ódio desse senhor de engenho também, está ali. E esse senhor, quando ele chega no mundo espiritual, ele fica louco. Ele fica louco. E ele estando louco ali no mundo espiritual, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar louco mesmo. E vai padecer muito na mão desses seus escravos, que está cometendo um outro ato errôneo também. Ele também, né, com as leis divinas, está se desarmonizando com as leis divinas. E aí o que vai acontecer com ele? Ele um dia é auxiliado, porque quando ele pede clemência, quando ele lembra de Deus, quando ele busca, porque tem isso, viu? É nós que devemos querer, não os espíritos que vêm ao nosso encontro, porque ele está o tempo todo, ele nunca se afasta, mas nós devemos querer. E quando ele quer, ele é levado para o mundo espiritual, ele é ajudado, auxiliado, só que aí ele vai trabalhar para tentar reparar isso que levou ele à loucura no mundo espiritual. Veio à Terra para ser um senhor de engenho, para dar trabalho, para auxiliar e ajudar, teria em suas mãos escravos que estavam vivendo esta dor e expiação, expiando o passado. Inclusive a gente sabe que muitos dos nossos escravos que vieram para o Brasil são aqueles mesmos franceses, né? Que estiveram fazendo aí muita maldade também. E depois eles desencarnam, voltam para o mundo espiritual e voltam na Terra como escravos, aqui no Brasil, como escravo. E eles vêm para reparar o quê? Para reparar esse erro do passado. E aí, ele vem e deveria fazer o trabalho contrário, que era de tratá-los como filhos de Deus, como os seus irmãos. E eles tratam como realmente escravo. Poderia ter comprado, porque a gente sabe de muitas histórias que muitos compraram seus escravos, mas trataram com dignidade, com respeito, com amor. Por quê? Porque nós não podemos lembrar de uma fala de Jesus quando ele disse: é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele, Jesus coloca um ai daquele, né, que pegar e fizer, colocar a pedra ali no caminho. Mas ai daquele, né, que fizer ao contrário. E aí vem todo o nosso sofrimento, o nosso padecimento. E o castigo imposto pelo erro praticado sofre o que fez os outros sofrer, né? A expiação refere à reconciliação com Deus. É corrigir, vencer as consequências das desarmonizações das leis divinas. Então, é isso que é expiar. É reparar o nosso passado criminoso, delituoso, é procurar, neste momento, aprendermos também com o sofrimento alheio. Aquele sofrimento que eu impus ao outro, eu vou viver do mesmo jeito. Estou falando do espírito aqui, né? E esse espírito, ele retorna, esse senhor que cometeu esse ato de pegar ali e colocar na moeda o braço do seu escravo, ele depois reencarna na Terra. E ele reencarna no centro, né, como espírita, como na família espírita. Ele vai trabalhar muito, mas trabalha muito para o bem aqui na Terra. E ele um dia, lá no seu trabalho, ele machuca um dos seus dedos. Machuca, só um dedinho dele que é decepado. E os colegas de trabalho falam: nossa, coitado dele, olha o que aconteceu, um homem tão bom, um homem justo, isso veio acontecer dele perder esse dedinho aqui. E ele pega então
e a empresa cuida de tudo aquilo, todo o processo, com remédio, com tudo, que é obrigação, mas ela faz tudo isso e ele perdeu só um único dedo. E ele, olha, um braço, um dedo, ele pediu para que ele perdesse os braços, não viesse. Mas só que nós temos o bônus horas. Temos bônus horas na terra quando fazemos o bem, mas lá no plano espiritual temos horas. Vamos trabalhando tanto, que a misericórdia divina atua, fala, ele merece. E Deus conhece o nosso interior, né? Deus sabe. Não adianta a gente querer mentir para Deus, né? Não adianta a gente querer falar, eu agora sou boazinha, né? Agora eu sou bom, eu sou um homem justo. Será? Isso daí é você com Deus, não é nós, né, para com a sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado, ó. Você viu por que na dor evolução a gente evolui também a nossa mente, para poder usar a nossa mente, né, como forma de alavancarmos o progresso da humanidade, alavancar o nosso progresso e ajudar, né? Agora nós vamos passar por uma outra dor. Gente de Deus, nesta outra dor, eu olhava, eu via, meu Deus do céu, como existem espíritos evoluídos e que muitos deles já passaram pela terra, que é a chamada dor auxílio. O que vem ser a dor auxílio? A dor auxílio é a missão, né? Isso aqui é uma fala do Drúzio também, ele fala assim, em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos. E às vezes, para auxiliar, irei me oferecer em sacrifício. E a dor que surge como desafio, impulsionando a evolução do espírito. Nesse caso aqui, esses espíritos já são espíritos missionários. São aqueles espíritos que está eu aqui, né? Gente, deixa eu usar o nome aqui do Aguinaldo, que faz aniversário na segunda-feira, né? Estaria fazendo 62 anos, né? Estamos aqui, caminhando, eu fico para trás, ele vai ou vice-versa, né? E isso acontece. Mas não é só o Aguinaldo, eu falei do Aguinaldo, né? Mas é a nossa família espiritual, né? Nós estamos aqui impulsionando, estamos aqui lutando, caminhando. Chega uma hora que um fica para trás, aquela ovelhinha desgarrada ali, né? Então, o que acontece com esses espíritos que já evoluíram, já não reencarnam mais nem na Terra, porque não tem nem necessidade de voltar a este planeta Terra. Eles voltam sim, mas para ajudar como missionário. E neste caso aqui, nós vamos ter no caso da dor evolução, que é a dor a qual eu venho à Terra para auxiliar os que ficaram na retaguarda. E eu irei sofrer. Eu não irei sofrer por mim, no caso de um espírito missionário. Ele não sofre por ele, mas ele sofre para os outros, aqueles aos quais ele ama. E neste caso, por exemplo, o Drúzio ele explica lá que você pode ter um câncer, você pode ter um infarto do miocárdio, você pode vir com a pobreza material, no campo do intelecto, todos os sofrimentos possíveis. Mas, meu Deus, mas um missionário, ele não deve nada para o planeta Terra. E isso pode acontecer? Jesus, né, gente? Jesus, ele é o grande arquiteto divino desse planeta Terra. Mas o que Jesus fez? Jesus pegou, ele veio aqui na Terra, né? Para deixar esse legado, seus ensinamentos, mostrar que somente o amor é capaz de cobrir as multidões de nossos pecados. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Perdoai a todos aqueles que te ofenderam, sejam nesta vida, nas outras vidas, né? E ainda Jesus pede assim, perdoe teus inimigos enquanto há tempo. Sabe por que ele fala isso? Porque imagina o inimigo da gente volta para o mundo espiritual. O que ele vem fazer? Ele vem nos obsidiar. Ele vem tentar atravancar os nossos caminhos. Então nós temos que tomar muito cuidado, perdoar. Mas aquele outro não quer me perdoar. Não tem problema.
Se eu perdoo, eu estou, olha, positivamente, as coisas estão boas para mim. Eu me livrei daquele fardo. Se ele não perdoa, ou ela não perdoa, o problema é dele ou dela. Já não é mais meu. Então nós devemos perdoar. E nós fazemos isso através da conversação conosco mesmo, né? Perdoando, olha, você me perdoa porque eu fiz isso. Eu não sei o que eu fiz, porque existe a lei do esquecimento, né? E neste caso, esses espíritos, eles vêm com essa finalidade. Eles vão sofrer, mas vão sofrer para o outro, não por eles. E aqui eu vou fazer algumas lembranças que quem já leu o livro há 2000 anos, quem leu Renúncia, quem leu Ave Cristo, nós vamos encontrar 3 personagens que são espíritos missionários. Nós vamos encontrar primeiro a Lívia, no livro há 2000 anos. A Lívia não tinha mais necessidade de reencarnar, mas ela reencarna para auxiliar Publilentos. Nós vamos pegar a Alcione, no livro Renúncia. A Alcione, ela não tinha necessidade, mas ela vem para ajudar o Polis, né, numa reencarnação, e ela já tinha evoluído tanto, e ela vem para ajudar. E nós vamos ver também no livro Ave Cristo o quinto varro. O quinto varro, ele vai reencarnar para ajudar o seu filho Tassiano. Ele era um perseguidor, o filho dele perseguidor dos cristãos, e ele vem reencarnar para essa ajuda. E esses espíritos não precisariam mais de vir aqui à Terra. E todos esses espíritos, eles sabiam, que ao reencarnar na Terra para auxiliar, eles passariam por sofrimento. A gente percebe a Lívia, por exemplo, ter um filho sequestrado. Quando o filho dela foi sequestrado, ela não precisava de passar por aquela experiência, ela não precisava de passar pela expiação, mas foi dor para ela. Quando ela chega na Palestina, o filho muito pequenininho é sequestrado. Logo em seguida vem a filha dela com a lepra, o hanseníase. Mas o esposo, tão orgulhoso, vai procurar Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus pede que ele volte à casa, que a filha estava curada, mas não por ele, pela Lívia, porque ela era merecedora daquilo. E depois, a Lívia vai ficar por 25 anos, porque ela foi caluniada, aonde inventaram toda uma tramóia, dizendo que ela estava traindo o esposo. Neste momento, o esposo coloca ela lá dentro de casa, mas ela não participa da educação de sua filha. E ela vive por 25 anos. E ela saía sempre à noite com sua escrava Ana para ir às catatumbas para serem evangelizadas, né? Juntava-se aos discípulos de Jesus e ali eles faziam o evangelho. E ela fazia isso sempre. E num momento em que os cristãos ali foram arrebatados, foram levados aos circos para que os leões a devorassem, ela foi uma das que foi devorada, porque a Ana estava junto e naquele momento ela vestiu a roupa de Ana e deu a roupa dela, e ela então é escolhida para ir para a arena. E aí ela é devorada pelos leões. E naquele momento, o Publilentos, ele descobriu que ela não havia traído ele, que foi tudo mentiras, calúnias que inventaram, que nunca ela fez isso. E ela padeceu 25 anos nesse sofrimento. Agora nós perguntamos, isso é dor e expiação? Não, a Lívia não tinha. A Lívia, ela veio como? Para auxiliar o Publilentos, para ajudar o Publilentos na sua evolução. Tanto é que o Publilentos, quando ele descobre tudo isso, ele começa a conversar com a Ana. Ele já tinha ficado, inclusive, até fora cego pelo seu próprio filho, já tinha ficado, já estava mais ou menos, já era cego e já estava começando a repensar na vida, né? E conversando ali com Ana, esse espírito acaba então para já começar a deixar o seu coração mais manso e atender, mas a Lívia ainda na hora que ele desencarna, foi até o Vesúvio, né?
que desencarna, naquele momento em que ele desencarna, ela vem buscar ele, ela vem em auxílio, leva ele, deixa lá com o pessoal e vai para o mundo mais superior ao qual ela vive. E onde é relatado pelo Chico que aos domingos ele não vinha encontrar com o Chico, porque a cada 15 dias aos domingos era permitido que ele fosse para outros planos para visitar Lívia. Então esse é o espírito missionário e no caso também Alcione. Alcione, gente, Antênio, ele é uma entidade angelical que quando ela estava preparando para reencarnar, para ajudar o seu amado, ele diz o seguinte assim: Alcione, mas os teus trabalhos na constelação de Sírios, gente, ela já está no mundo, ela já está em Sírios, é lá que é o mundo em que ela permanece. Ele fala assim: não está colaborando com os benfeitores, a benfeitoria da terra, com a arte da terra, com o auxílio, os trabalhos que vocês fazem aqui, não reencarne, ele pediu ela, não reencarne, pois a terra não é o melhor lugar, dado o seu nível de evolução. Então ele fala para ela, dado o seu nível de evolução, porque, gente, aqui é um planeta de prova e expiação, de sofrimento, de dor, não é o que a gente vê? Tem horas que fala assim, eu não sofro, eu não padeço. Mas talvez em outras vezes a gente vai padecer, em outras talvez a gente vai padecer, né? Então a gente pensa assim, e nesse momento o Antênio pede para ela não vir, mas ela vem. Gente, leia esse livro Renúncias, porque você vai ver o espírito dela como sofre. Reencarna pobre, a mãe dela tem varíola, o pai dela também foi inventado para o pai de Alcione, que ela nem conheceu, conhece já, também já, ela nem quer os bens materiais dele, se torna muito rico, vem aqui para o Brasil, fica mais rico ainda, e quando ele descobre tudo, que ele volta para lá, a mãe dela e ela vivendo numa pobreza muito grande. O padre Damiano era que eu ajudava, era que eu auxiliava, um espírito também que queria, por tudo, que ajudou a fazer essa calúnia, essa fofoca da mãe dela, dizendo que para o marido dela que a esposa havia morrido e ele não pôde ajudar a sua esposa, ela vai viver um momento muito difícil, ao ponto do próprio Pollux, que na outra vida como Pollux e depois aqui reencarnado como Carlos, o mesmo também, ele se torna padre e quando ele se encontra, ele a quer, mas a finalidade dela não era isso. Era de ajudar, de auxiliar, de alavancar a evolução espiritual dele. Mas ele não quer e ela continua firme e forte nos seus propósitos. Até que depois ela vai para um convento. Chegando no convento, eu estou falando de um espírito missionário. Chegando no convento, também as freiras ali, sabe? Aquelas fofocas que existem em todo canto, né? Inveja, ciúmes. E acontece tudo isso com ela. E ela é levada para uma prisão. E ela fica 10 meses nessa prisão, tem a tuberculose. Quando o Carlos chega, ele vê a grande oportunidade que ele perdeu. Porque naquele momento, ela deixa o planeta Terra e volta para Sírios. É esses espíritos missionários. Então a gente fala, mas tanto sofrimento de Alcione, tanto sofrimento, a gente está falando porque os livros narram. E vem aqui, né, eu tive dificuldade, na hora que eu fui começar a ler Dor Auxílio, eu falei, mas nossa, mas como pode um missionário ter um problema cardíaco? Como pode um missionário viver na pobreza material? E foi aqui principalmente o que viveu. E a própria Lívia, com todo o amor, um espírito altamente elevado. Mas a finalidade deles era não era nem eles evoluírem, porque a deu evolução eles já haviam passado. Né, que a prova eles já viam. Era vir neste momento para auxiliar aqueles entes queridos que tanto amam. Infelizmente, felizmente, né, consegue ser ajudado, acordam. E assim, gente, fica a nossa mensagem. Todos os momentos em que tivermos as dores, os momentos difíceis da nossa vida, vamos agradecer a Deus. Porque a reencarnação é uma bela oportunidade que nosso espírito encontra para nos reharmonizarmos com as leis divinas, para reharmonizar com o nosso passado.
E eu só vou deixar aqui uma epístola de Paulo aos Efésios, lá pelo ano 40 mais ou menos, ele vai escrever e vai dizer assim: a dor, a mestra divina, que amparada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Isso daqui já é o apóstolo Paulo, que fez tanta gente sofrer naquela época, mas ele é buscado por Jesus e ele aceita esse convite, vem trabalhar, e ele vai escrever tanto aos Coríntios como aos Efésios, escrever todo mundo. E uma das coisas que ele escreve é dizendo sobre a dor. Este é o cadinho necessário. Esta dor, ela é necessária para o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. E lembremos sempre, Deus não castiga ninguém, Deus nos concede oportunidade. E nós estamos recheados de anjos, de benfeitores amigos, nos buscando constantemente. Venha, vamos trabalhar em prol do seu progresso. Vamos ser felizes, vamos crescer. O dia que deixar a terra, chegando no mundo espiritual, nós seremos mais felizes. E vamos voltar de novo, mas ele volta já com mais consciente, de uma outra forma diferente. Muita paz a todos. Falei que ia falar 40 minutos.